Olá, o meu nome é Ciro Hempsey e eu sou engenheiro de aplicações da Keysight Technologies. Esse vídeo apresenta o instrumento B1506A, o novo analisador de dispositivos de alta potência da Keysight. O instrumento B1506A é uma solução completa que permite aos projetistas e usuários de componentes de alta potência medir em diversas condições de teste todos os parâmetros relevantes de diodos, LEDs, transistores e MOSFETs, tiristores e GBTs, etc., incluindo novas tecnologias GaN e CIS. Essas medições eliminam quaisquer incertezas quanto a características técnicas de desempenho e de estado de conservação dos componentes, sendo utilizadas para projetar, inspecionar e reparar circuitos e sistemas. Usuários, mesmo sem experiência em teste e medição, podem extrair de forma precisa e completa as curvas características e parâmetros de dispositivos, por exemplo, comparando com datasheets dos fabricantes. O B1506A extrai automaticamente as curvas IV, corrente versus tensão, CV, capacitância versus tensão, e de gate charge, ou carga na porta, versus tensão. Além disso, calcula power loss, ou a perda de potência, para diversos tipos de componentes, diodos e LEDs, transistores, MOSFETs, tiristores, IGBTs, etc. Tais componentes estão presentes em sistemas modernos de iluminação, fontes chaveadas que utilizam principalmente MOSFETs, inversores em veículos elétricos, utilizando IGBTs, sistemas de transmissão de energia, utilizando tiristores e outras aplicações. O hardware desse instrumento é composto de um mainframe com 10 slots. Alguns slots são SMUs para medição de IV até 3 kV e até 1500 amperes, com resolução de nanoampere. Um slot é CMU multifrequencial para medições de capacitância versus tensão e gate charge até 3 kV. E em conjunto com o mainframe, utiliza-se um test fixture, com terminais para encaixar os soquetes e um circuito interno de seleção que permite medir IV, CV, carga, etc., sem necessidade de alterar cabeamentos. O mesmo soquete é utilizado para IV e CV, e existe um soquete especial para gate charge. Esse hardware permite medir, por exemplo, a tensão de ruptura, ou breakdown voltage, a resistência em condução, ou RON, de um transistor, ainda variando a temperatura de teste. Ainda permite medir correntes de fuga da ordem de nanoamperes, capacitâncias parasitas em função da tensão até 3 kV e gate charge, ou carga na porta, em baixa e alta tensão. Também permite avaliar a perda de potência, ou power loss, calculando os termos de conduction, driving e switching. O software EasyTest Navigator roda no próprio instrumento. Através da janela inicial, o usuário seleciona qual o tipo de teste que deseja realizar, podendo realizar datasheet, IV, CV, gate charge e power loss. O usuário pode calibrar os módulos e configurar o setup de teste, definindo parâmetros de teste e as condições de polarização, varredura e compliance, ou aproveitando setups pré-definidos. Neste exemplo, iremos medir os parâmetros do datasheet de um IGBT, usando o B1506A. No software EasyTest Navigator, depois de calibrar os módulos, vamos selecionar o módulo datasheet. No módulo datasheet, parâmetros IV, CV, resistência e carga são medidos sequencialmente, e os resultados são apresentados em um formato unificado, que permite comparação direta com os valores e gráficos informados pelo fabricante. Nesta janela, vamos configurar os parâmetros e as condições de teste, criando um template de datasheet. Clicando em Run,
Cada parâmetro será medido sequencialmente. O software EasyTest Navigator roda no próprio instrumento. Através da janela inicial, o usuário seleciona qual tipo de teste deseja realizar, podendo ser datasheet, IV, CV, gain charge, power loss e thermal monitor. O usuário pode calibrar os módulos, configurar um setup de teste, definindo parâmetros de teste e as condições de polarização, varredura e compliance, ou aproveitar setups pré-definidos. Neste exemplo, iremos medir os parâmetros de datasheet de um IGBT, usando o B1506A. No software EasyTest Navigator, depois de calibrar os módulos, vamos selecionar o módulo datasheet, configurar os parâmetros IV, CV, resistência e carga, que serão medidos sequencialmente. E os resultados serão apresentados em formato gráfico, unificado, que permite comparação direta com os valores informados pelo fabricante. Os testes IV e CV são realizados com o soquete que está conectado ao teste fixture do instrumento. E para a realização dos testes de gate charge, será utilizado um soquete a ser conectado no teste fixture posteriormente. As curvas extraídas podem variar até 3 kV e 1500 amperes nos modos IV, CV e gate charge. Todos os gráficos que constituem o datasheet do componente estão sendo extraídos através dessa solução de teste. Nesse momento estão sendo extraídas as capacitâncias em função da tensão. Agora alterando o soquete para o teste de gate charge.
E o datasheet do equipamento está completo. Muito obrigado pela sua atenção e para mais informações, consulte os nossos produtos em www.keysight.com.